Fala, fala, nação santista, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem estiver assistindo nos diferentes períodos. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho, tá? Para sempre que você receba notificações de novos materiais que eu e o Kaká produzimos para este canal. Sobre o vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre um novo técnico, tá? Tipo, um nome de um novo técnico que vem sendo ventilado na Vila Belmiro e que eu fiz um bom levantamento aqui das principais equipes que ele trabalhou para passar para vocês com algumas curiosidades e definitivamente, para mim, com tirando aqui a minha opinião do outro vídeo que eu fiz, né, e além da demora que vem tendo no espaço, para mim, este treinador tem que ser o principal nome do momento aqui para comandar o Santos em 2025 e se Deus quiser que ele venha e fique por um bom tempo aí, sendo bastante vitorioso. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a imagem do novo treinador, que é o Matias Almeida, ex-jogador de futebol argentino, que jogou na Lazio, jogou na Inter de Milão e jogou no River, tá? E é muito importante vocês entenderem que ele tem uma média aí de 2 anos e meio aí de tempo de cargo de treinador. Claro que essa média aumentou um pouquinho pelo tempo que ele ficou no Chivas, né? Então, isso aqui é muito importante, ele acumula na sua carreira 9 títulos, sendo 2 de divisão na Série B, da segunda divisão argentina, mas obviamente isso não importa, porque para um treinador, quando começa, que foi no caso do River, na Série B, já subindo a equipe e sendo campeão, isso importa demais na carreira de um treinador. Então aqui, gente, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui uma novidade aqui do canal, tá? Vou colocar aqui para vocês compartilhando a tela, tá? Deixa eu ver se eu aqui. Beleza. Vamos lá. Então, olha só. Aqui é o Tactical Pad, né? Um programa onde vai mostrar algumas variações táticas. Então, nesse caso, eu vou falando para vocês, eu até peço desculpas que eu não coloquei aqui para também ficar perdendo muito tempo, ficar passando, né, de planilha até planilha, né, o Tactical Pad, que às vezes pode acabar travando o vídeo. Então, eu deixei dessa forma aí, até coloquei aí em homenagem ao Matias Almeida as cores da Argentina aí nos botõezinhos aí para vocês verem as variações táticas, né? Quando ele chega no River, né, como treinador, tá? Na Série B, né, no início da Série B, que é 2011, 2012, para quem não sabe, o campeonato argentino é desta forma, inicia na metade de um ano e termina na metade do outro, assim como na Europa, tá? Ele assume o time e fica nesta avaliação tática aqui, ó. Tá, deixa eu só mostrar para vocês aqui, tá? Mais ou menos aqui nesta formação, tá? Vou tentar seguir um pouco de números aqui, mas depois eu vou estar avaliando, tá? Que aí ele faz um 4-4-2, tá? Um 4-4-2 aí, tá? Mais ou menos desta forma, tá certo? Só que ele falou que em alguns jogos ele até testou uma variação, né, do 4-4-2 para uma espécie aí de 4-3-2-1 aqui, ó, tá? Ou quando ele costuma falar, né, 4-4-1-1, né? Com o segundo atacante ele recuado um pouquinho, trazendo a bola do meio para o ataque. Mas a formação favorita aqui foi um 4-4-2, né, como seu início de treinador, tá certo? Então, o que acontece aqui? Como ele assumiu a Série B, e é uma novidade, né, para, no caso, uma novidade para o River, assim como foi com o Santos neste ano, então ele não focou num futebol vistoso, num futebol que tivesse uma grande variação tática, um futebol ofensivo, porque era tudo muito novo. Então, o que ele preferiu fazer? Ele preferiu colocar alguns zagueiros centrais, né? Então, ou seja, uns zagueiros em que ficassem mais fixos na área, que eram bons em em jogo aéreo, né? Uns volantes também bem fixos aqui atrás da linha de meio campo,
mais agressivos, e aí os meias vindo mais próximos do atacante, né? Mais ou menos dessa forma, com o meia principal aqui flutuando e os atacantes aqui na frente, né? Ele trabalhou, né, com o Kavenag, né, com o principal atacante aqui. Só que o que eu achei bastante interessante, que me fez me apaixonar por esse esquema tático, né, por essa vontade de variação tática que o Matias Almeida introduziu. Quando a equipe começou a se encaixar no campeonato da Série B, o que ele fez, que todos nós santistas esperávamos que ele fez, começou a lançar uma molecadinha, como o Lucas Ocampo, por exemplo. E aí ele teve uma variação tática muito mais vistosa em si, né? Trazendo os zagueiros os zagueiros jovens que sabiam sair para o jogo, volantes que sabiam ser mais agressivos, né? Vamos dizer assim, não questão de violência, tá, pessoal? Mas na pegada, né? Saber jogar sem fazer tantas faltas agressivas, né? Que tivessem questão de cartões amarelos excessivos, né? E que também sabiam jogar. O Lucas Ocampo, né? Que é um menino aí que deixava mais avançado aí. E também uma questão que ele trouxe, bastante conhecido nosso aqui, o Carlos Sanches, né? Fazendo uma variação tática desta forma aqui, como se fosse um 4-3-3, né? Só que o que eu acho interessante é que não era bem um 4-3-3 como nós conhecemos. Tem os pontas aqui avançados, né, como o Santos jogou essa temporada, e os laterais pouco apoiando. Na verdade, o que ele fazia, né, que ele pedia para os laterais fazer, se aproximar mesmo, né, se aproximar, você tendo isso, e para fazer um meio campo também mais próximo, né, um meia mais próximo aqui do ataque, né, toda vez que a bola chegasse para um dos pontas, né, fazendo com que os pontas ficassem mais centralizados, fazendo com que os laterais avançassem mais. Isso tornou a equipe muito mais agressiva em campo, né? E até foi algo muito interessante também, que no segundo semestre deste ano, né, de 2011, dessa temporada de 2011 e 2012, no segundo semestre veio o Trezeguet, né? O que facilitou a questão desse tipo de jogo, né? Alimentando bastante o Trezeguet, que é algo também que a gente precisava que tivesse feito com o Furk e também o Wendel Silva na Série B. Tanto que deu certo que na sua primeira passagem como treinador, o Matias Almeida ele sobe, né, a equipe para a Série A sendo campeão, então, ou seja, mantendo os seus objetivos e no final jogando até que de certa forma jogando bem para uma Série B. Né? Depois na Série A ele tem uma variação, ele mantém quase que essa variação tática, né? Tenta se tornar mais agressivo, mais centralizado, né? Tentando voltar o jogo muito mais para o Trezeguet, mas aí acaba não dando certo, ele sai, e aí no campeonato, na temporada de 2013, 2014, ele assume o Banfield, né? Na Série B, também no campeonato argentino. E aí, o que é muito interessante, que ele até fala, ele inova bastante o esquema tático. E como que ele inova, né? Olha que interessante. Ele faz um esquema tático mais ou menos desta forma aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu trazer mais para cá. Ó, fazendo uma espécie, tá? Uma espécie de 3-3-1-3. Ó, eu tô montando aqui mais ou menos desta forma aqui, ó. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu ajeitar aqui também para não adiantar muito, ó. Então, uma forma mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, desta forma aqui, ó. Então, ou seja, olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Então ele faz dessa forma. E o que que isso adianta, né? A questão da triangulação, né? Ele faz com que sempre eu tenha equipes, jogadores, desculpa, próximos um do outro para poder fazer esse losango, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, ou seja, sempre neste formato. E isso é importante porque você mantém a posse de bola, né? Então, e aí o que, que ele faz, né? Também que é interessante. Ele mantém mesmo esses pontas abertos, né? Quando tem a posse de bola, fazendo com que certos laterais eles avancem também, né? E mantendo pressão o tempo inteiro no time adversário, né? Então a pressão todo momento.
mesmo no ataque, mesmo na defesa, fazendo pressão alta, né, provocando o erro. E ele dizia, né, ele disse nessas entrevistas, por que ele inventou esse tipo de variação tática, né? Porque quando acontecia dele forçar o erro do adversário, você tinha muitos jogadores da sua própria equipe que pudesse fazer uma triangulação rápida e poder fazer o gol. Ou até mesmo quando os jogadores eles recuavam para o goleiro, né, o goleiro era obrigado a dar o chutão. E aí o que ele fazia? Ele mandava a equipe recuar, né, basicamente, preenchendo o meio de campo, para também forçar um erro aqui do adversário, e aí levar em conjunto para o ataque, tá? Mantendo a posse de bola e pressionando a equipe adversária. Olha só que interessante isso aqui. E não é à toa que ele, mais uma vez, ele atinge os objetivos e sendo campeão com o Banfield na Série B, levando para a Série A. E aí quando ele chega na Série A do Campeonato Argentino com o Banfield, aí ele volta a fazer, né, um esquema tático, tá certo? Um esquema tático aqui com o famoso 4-2, né? Então 4-2 3-1, né? Então ele volta a utilizar, ele passa a utilizar esse tipo de variação tática, tá certo? Ele até em alguns casos ele utiliza 4-2-1-3, né? Ele estaria aqui, né? Mais ou menos dessa forma aqui, né? Tendo um balanço maior do meia, né? Uma flutuabilidade maior do meia aqui na equipe, isso é muito bom, tá? Só que ele estava não dando certo, e aí é onde ele vai, onde ele fez o maior sucesso, né, como treinador na temporada de 2015 para 2016. Ele entra no Chivas, e é onde ele tem 5 títulos, os 9 no campeonato, né, 2 na Série B, e principalmente os 5 títulos com o Chivas, né? E é onde que ele fica muito tempo, fica 3 anos aí. E aí ele prioriza justamente esse esquema tático, né? Então 4-2-3-1, né? Sempre mantendo, gente, isso é importante que vocês entendam, mantendo a triangulação, tá? Sempre mantendo a proximidade dos jogadores, isso é muito importante, e mantendo a saída de bola no pé, quase que todo tempo, tá? Só numa emergência que a bola é rifada para frente, mantendo a pressão do adversário, e ele tem um grande sucesso ganhando 5 títulos aí, né? Inclusive a Champions League da CONCACAF, né? Foi um dos títulos aí, ele é bicampeão seguido, né, do campeonato aí, do Chivas, aí do Campeonato do México, desculpa, na primeira divisão, tá certo? Hoje, o Matias Almeida, ele se encontra, tá, no AEK Atenas, tá? Deixa eu só voltar aqui a nossa tela inicial aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui e vir para esta tela aqui, tá? Então hoje ele está no AEK Atenas, né? Ele está sob contrato, né? Ele chegou em 2022, está até hoje, né? Tendo 2 títulos gregos, tá? Então compondo esses 9 títulos que ele possui na sua carreira. E assim, ele tem 50 anos, ele é relativamente jovem. E o que é importante, que numa das entrevistas que eu li, que eu ouvi, né, dele, ele fala que quando ele chega numa equipe nova, ele gosta muito de conhecer os atletas, ele gosta de fazer com que eles entendam a importância da humildade, fazendo com que eles entendam que você tem jogadores que podem acabar tendo, né, sendo sacados em um jogo, né, tipo antes de um jogo ou não, né, para seja, perdendo a sua titularidade, porque ele gosta muito de estudar os adversários. E ele também faz bastante variação tática ao longo das partidas, isso é muito importante. Ou seja, ele gosta de ser bastante ofensivo, mas ele também sabe ser reativo, né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu falei no outro vídeo, que é o Gabriel Heinz, né? Então, o que acontece, né? Além de tudo isso, é um técnico que gosta de usar a base de jogadores jovens, então ele vai observar a base do Santos, que tem inúmeros jogadores, então é uma coisa muito importante, porque pode ser que tenhamos aí uma grande utilização da base. Olha que ótimo, né? Só que, obviamente, o Santos vai precisar ser bastante agressivo, porque também não é somente o Santos que está sondando, né? Que está sendo ventilado esse nome. Ele está sendo mais ventilado também no Grêmio, né? Então, ou seja,
Eu acho que eu acredito que o Marcelo Teixeira precisa ser bastante agressivo. O Luiz Castro já deu. O Luiz Castro, ele é um técnico que até hoje não deu resposta. Então, e também em questão de títulos, né? O Matias Almeida dá um baile, né? Principalmente na questão de importância de campeonatos mais relevantes aí, né? E mais disputados do que é o campeonato, por exemplo, do Qatar, que o Luiz Castro acabou ganhando aí, né? Um dos títulos que ele tem, tá? Então, depois desse estudo que eu tive, gente, para mim, o Santos ele precisa ser, renovar o Matias Almeida, ele precisa ser bastante agressivo. Tá? Esse técnico argentino, ele parece ser um nome certo para o Santos nesse momento, e tendo uma questão de poder ter um projeto muito longo aí e vitorioso. Caso não venha a acontecer, aí pode talvez ir atrás de um Gustavo Quinteiros ou um Gabriel Heinz, aí se caso não vingar e se realmente for o desejo da diretoria do Santos. Tomara que seja, tá, gente? Então vai ser um técnico muito importante aí, pode fazer história no Alvinegro da Vila Belmiro. Tá bom, gente? Então, por favor, mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like, deixe seus comentários, é sempre importante a interação, tá? Desde com respeito. E também se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações com novos materiais que eu e o Kaká produzimos. Certo, gente? Olha, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.